Passamos para o domingo e a lição vai trazer aqui como título o problema das panelinhas na igreja. Eu não sei se por onde se fala o português mundo afora, se o conceito de panelinhas ou panelas, né, é o mesmo que temos aqui no Brasil. Normalmente se refere a panelinhas, é, é um, é um termo pejorativo, sabe, irmãos? Quando dentro de uma comunidade formam-se grupos isolados que normalmente não se ajustam ou não se relacionam de forma positiva ou plena com os demais membros ou com outros grupos. Irmãos, eu até entendo que é natural que nós tenhamos alguma aproximação com pessoas com quem melhor nos identificamos. Isso é comum para todos os seres humanos. Mas quando estas associações, que são chamadas de panelas ou panelinhas, elas são constituídas como trincheiras para rivalizar, para dominar ou para disputar espaço, mando, comando, liderança, elas se tornam uma desgraça. Essa é a verdade. Elas se tornam uma desgraça. E era isso que percebia-se que estava acontecendo na igreja de Corinto e o que nós percebemos hoje também é o que de fato estava acontecendo. O capítulo 1, verso 10, que é o tema, que é o verso para memorizar, veja que Paulo, ele abre essa sessão dizendo, peço-lhes que todos estejam de acordo. Veja, ele já começa fazendo este pedido, ele já começa dando esta ênfase e pede que não haja divisões na igreja. Faz esse apelo veemente. Pelo contrário, estejam unidos no mesmo modo de pensar e no mesmo propósito. Esse verso é muito precioso, irmãos, porque ele antecede algumas coisas que o apóstolo vai mencionar. Então, para a gente entender, Paulo estava em Éfeso, na sua terceira viagem missionária, ele havia estado por 1 ano e meio em Corinto, na sua segunda viagem missionária. Agora ele volta para Jerusalém, depois começa a sua terceira viagem, está em Éfeso, onde ele fica 3 anos, e muito possivelmente, antes desta primeira carta, ele escreveu uma carta que está mencionada no capítulo 5, verso 9, e muito possivelmente também, eu digo muito possivelmente, porque nós não temos a prova viva da carta, mas o texto deixa muito claro que ele escreveu, e os coríntios também possivelmente responderam a ele, porque no capítulo 7, verso 1, ele diz, olha, quanto ao que me perguntastes, então, ou seja, essa que nós chamamos de primeira carta, é também utilizada como iniciativa de Paulo para responder às perguntas. Mas antes que ele entre nas perguntas, ou seja, até o capítulo 6, ele vai dizer que recebeu notícias dos da casa de Cloe de que as coisas não andavam muito bem lá pela igreja de Corinto. E ele recebe as notícias tristes de divisão, de desentendimento, e aqui então a lição já traz na pergunta 1 o conjunto de versos dos versos 12 a 17. Eu vou então aqui pedir que a produção coloque os versos 11 a 13. 11, 12 e 13, produção, por favor. Na versão que nós costumamos usar aqui, que é a Revista Atualizada no Brasil, segunda edição. Pois a vosso respeito, meus irmãos, diz aqui o texto, fui informado pelos da casa de Cloe de que há contendas entre vós. Refiro-me ao fato de cada um de vós dizer, eu sou de Paulo, eu de Apolo, e eu de Cefas, e eu de Cristo. Aí ele faz uma pergunta. Acaso Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado em favor de vós, ou fostes, porventura, batizados em nome de Paulo? Irmãos, Paulo emprega aqui duas palavras, a lição destaca. No verso 10, ele pede que não haja entre vós divisões. E depois ele diz que os da casa de Cloe o informaram de que havia contendas. E aqui o comentário nos diz que estas palavras que Paulo utilizou, elas representam uma situação de
de divisão, de desentendimento e até de briga, especialmente essa expressão aqui, que na nossa versão traz contenda, é briga mesmo, é desavença feia. Então, surgem juntamente com outras informações de que a coisa tinha tomado uma proporção muito severa. E para que a lição nos ajude a entender como classificar seriamente estes dois comportamentos, ela vai citar na pergunta 2 os textos de Romanos 1, 29, 13, 13, 1 Coríntios 3, 3, e assim, mais dois textos aqui, 2 Coríntios e Gálatas, onde são listados uma série de atitudes muito negativas. Eu vou citar aqui, começando, ó, Gálatas 5:20, que é o último que ele menciona. Idolatrias, feitiçarias, que são as obras da carne, antes de mencionar o fruto do Espírito, inimizades, ciúmes, iras, discórdias. Depois aqui em Romanos 29 ele cita malícia, avareza, injustiça, maldade, inveja, homicídios. Veja, é nesse grau, é nesse patamar que Paulo classifica e coloca as duas características que os da casa de Cloe manifestaram, essas dissensões e essas contendas que eram brigas e brigas feias. Então, o problema da unidade entre os membros da igreja era tão grave, de Corinto, tão grave, que Paulo, extremamente preocupado com isso, ele resolve escrever esta carta para também responder às perguntas que fizeram na carta não preservada que eles enviaram, e antes de responder as perguntas, ele faz estas observações. E o auxiliar da lição aqui, do professor, irmãos, trouxe uma explicação bastante interessante sobre as divergências que estavam ocorrendo. Veja que eu li aqui no verso 12, que um dizia, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, eu sou de Paulo. Então, ele faz aqui, o Dr. Klingbeil faz aqui uma menção, é só uma curiosidade, que Apolo ajudou a fortalecer a igreja enquanto Paulo estava em Éfeso, um judeu cristão, natural de Alexandria. Cefas é o nome, é a forma aramaica do nome de Pedro, e Paulo dispensa a apresentação que já fizemos. Então, o que é dito, o que o Dr. Klingbeil afirma aqui? Que, embora entre estes servos de Deus, eles tivessem uma harmonia e até uma postura de defenderem uns aos outros, eles também tinham pontos sobre os quais eles discordavam, mas o faziam de forma muito respeitosa, de forma clara, objetiva, não velada, e não havia crítica por trás disso. Pelo contrário, eles tinham fortes laços de relacionamento e quando pensavam diferente por algum assunto, eles então tratavam disso de maneira respeitosa. E essa é a questão, irmãos, que nós precisamos entender. Se há alguma diferença de compreensão entre nós, e elas existem, mesmo de compreensão da palavra de Deus, nós podemos tratar disso de forma sempre respeitosa. Esse é o apelo. Não precisamos brigar, não precisamos instalar um clima de guerra, de briga, de desentendimento. Isso pode acontecer entre gerações, novas gerações e as gerações mais antigas. Um quer forçar para um lado, outro quer forçar para o outro. Pode acontecer. É muito triste, irmãos, quando igrejas têm um dono ou uma família dona de igreja. É muito triste quando acontece isso. Às vezes é a pessoa mais influente financeiramente, que junto com a sua influência financeira, acaba cobrando um imposto caro, porque aí tem que ser tudo do jeito dele. É o famoso dono da bola, onde não tem bola nenhuma, vão jogar bola, o dono da bola dita as regras. É muito triste quando isso acontece. Isso é uma explícita demonstração de imaturidade cristã que o apóstolo vai mencionando nessa lição. Então, quando tem famílias dominadoras, quando tem indivíduos dominadores, a igreja vira um campo de batalha. E olha que tristeza, que miséria isso, irmãos. Eu oro para que Deus possa tocar o coração dos nossos líderes, dos nossos irmãos, para que, em havendo diferenças, em havendo posicionamentos e compreensões diferentes, que pela graça do Espírito Santo haja respeito, consideração e se busque um termo comum, um ajuste que não atenda, que não fuja nunca dos princípios, mas que não ceda somente a um lado, a um gosto, a uma decisão. Então, isso é um assunto muito delicado.
E esse tema de domingo, o problema das panelinhas na igreja, pode ser o problema da nossa igreja hoje, mas temos que olhar para Cristo como a nossa solução e dessa maneira colocamos um ponto final na lição do domingo.